Eu vim trazer um recado de Deus para a sua vida, na verdade um presente de Deus para você. Eu acho que a gente sempre ora a Deus e pede a Deus algo, né? A gente sempre ora a Deus e pede a Deus uma bênção. E aí, como essa igreja faz mais um ano de vida, eu vim trazer um recado de Deus, que Ele tem um presente para mim e para você hoje aqui. Então, eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia em João. João, a gente vai ler um texto que a gente conhece muito bem. Esse texto, João 3. E nesse texto é um diálogo de Jesus com Nicodemos. João 3. E essa mensagem, na verdade, não é uma mensagem tão longa, uma mensagem simples, é o beabá, né? E aí a gente vai como que retornar ao tempo e ouvir mais uma vez aquilo que nós já ouvimos um dia, e é sempre bom relembrar. João 3, quem achou, diga amém. Mas nós vamos ler o versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai bendito, nós te amamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. E nós estamos aqui nessa manhã, ó Deus, com nossos corações rendidos a ti, pela obra que o Senhor tem feito nesse lugar, pela grande obra que o Senhor tem feito na nossa vida desde a fundação do mundo, Pai. E nós queremos nessa manhã que os nossos corações estejam sensíveis para ouvir a tua voz. O Senhor tem liberdade, Senhor, para falar conosco nessa manhã e trazer para o nosso coração aquilo que está no teu coração. Fala conosco, Pai. O nosso maior desejo nesta manhã é ouvir a tua voz. Nós nos colocamos à tua inteira disposição. Inspira-nos, tanto para falar quanto para ouvir, para que somente a tua vontade seja feita na nossa vida. É o que te pedimos, agradecendo em nome de Jesus, e que todos digam amém, amém. Glória a Deus. Foi Jesus que disse essas palavras a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você nessa manhã que nós temos um problema. Esse problema, ele não é terreno. Esse problema, ele não é superficial. Esse problema não é temporal. Não é passageiro. Na verdade, nós temos um problema, e esse problema, a Bíblia diz que é um problema essencial. Na verdade, todos nós temos este problema. Não há quem fique de fora. Não há quem faça parte de um outro grupo. Todos nós enfrentamos e todos nós temos esse problema na nossa vida. Se Deus percebesse que o nosso problema era um problema apenas emocional ou psicológico, Deus enviaria ao mundo um psicólogo. Se Deus percebesse que o nosso problema era apenas um problema social, Deus enviaria ao mundo um sociólogo. Se Deus percebesse que o nosso problema fosse apenas um problema econômico, Deus enviaria ao mundo um economista. Mas acontece que o seu problema e o meu problema é um problema espiritual. É o pecado. E por isso Deus enviou ao mundo o seu Filho, Jesus Cristo, como nosso Redentor, como nosso Salvador,
E Jesus veio então ao mundo, diz a Bíblia, para trazer salvação. Jesus veio ao mundo para trazer redenção. Jesus veio ao mundo para nos tirar de um tremedal de lama, do abismo, da perdição eterna, para nos salvar, nos livrar das garras do maligno, das garras do pecado. E hoje, irmãos, nessa manhã, eu quero apresentar a vocês, à luz de João 3:16, esse presente de Deus, a salvação de Deus para a nossa vida. A salvação é grande da parte de Deus por causa da sua procedência. Da onde a salvação veio, a procedência dela. O texto diz, porque Deus amou o mundo. Não foi outra pessoa que amou o mundo. Não foi um grande líder que amou o mundo, mas Deus amou o mundo. Entenda isso, o Criador do universo, o Criador da natureza, o Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, grande, soberano, cujo poder está em suas mãos. Deus amou o mundo, amou a mim e a você, desde antes da fundação do mundo. Entenda que Deus, Ele não amou o mundo por causa dos nossos acertos. Deus não resolveu amar o mundo porque nós somos bons, mas apesar dos nossos erros. Não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Não porque nós somos tão perfeitos, mas porque, apesar de nós sermos falhos. Então você vai entender com isso que a causa do amor de Deus não está em nós. Deus não nos ama por causa de nós mesmos, por causa das coisas boas que a gente faz. Mas a causa do amor de Deus está nele mesmo. É por causa da bondade de Deus, do amor de Deus. Esse amor eterno, esse amor infinito, que nunca se esgota. E o que é maravilhoso é que Deus nos amou de forma incondicional. Deus não exigiu uma condição para nos amar. Deus nos amou, diz a Bíblia, incondicionalmente, desde a eternidade. Esse amor de Deus é derramado em nós, apesar de sermos tão fracos, apesar de sermos ímpios, apesar de sermos pecadores, e apesar de um dia nós termos sido inimigos de Deus, mesmo assim fomos alcançados pelo amor de Deus. Mesmo assim fomos abraçados pelo amor de Deus. Então, esta salvação é grande por causa da sua procedência, ela veio de Deus para nós. Em segundo lugar, essa salvação é maravilhosa, é grande, não apenas por causa da procedência, ela veio de Deus, mas por causa do seu alcance. A Bíblia diz, Deus amou uma igreja. Não, Deus amou um grupo, não, Deus amou o mundo. E esse mundo aqui não são as coisas do mundo, mas são as pessoas. Deus amou a todos os homens, todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os povos, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as línguas, de todos os tempos. Deus amou o mundo. Deus amou a todos nós. Esse mundo aqui extrapola a barreira geográfica. Esse mundo aqui extrapola a barreira cultural. Esse mundo aqui que Deus fala extrapola a barreira filosófica, a barreira ideológica, extrapola aqui a barreira religiosa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama os membros da Nova Vida, mas não ama os da Batista. Deus ama os da Batista, mas não ama os católicos. Não, Deus amou o mundo, independente das religiões, dos povos, das línguas, das raças. Deus ama cada um de nós. Louvado seja Deus. Indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pobre.
mas Deus também ama o rico. Deus ama o doutor, mas também ama o analfabeto. Deus ama o homem do campo, mas também ama o homem da cidade. Deus ama aquele homem religioso, mas também aquele que não é religioso. Deus ama também esse homem. A causa do amor de Deus não está em nós, mas está nele mesmo. Está no próprio coração amoroso de Deus. Agora, a questão aqui, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, a questão aqui não é que Deus tenha amado o mundo tão grande e que Deus tenha amado o mundo tão maravilhoso, tão perfeito. Porque é muito fácil você amar as coisas boas. É muito fácil você amar as coisas maravilhosas. Então a grande questão aqui não é Deus ter amado o mundo tão maravilhoso. A questão aqui é Deus ter amado o mundo tão mal. Deus ter amado o mundo tão imperfeito, tão inimigo de Deus. Porque um dia nós nos rebelamos contra Deus, mas a despeito disso, a Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno, mesmo o homem tendo dado as costas a Deus. E terceira coisa, essa tão grande salvação é não apenas por causa da procedência, veio de Deus. Não apenas por causa do seu alcance, Deus amou ao mundo, Deus amou a todos nós, mas também por causa da sua intensidade. O texto, ele prossegue e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Entenda que Deus não amou o mundo de uma maneira tão limitada. Deus não amou o mundo de uma maneira tão pequena. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou ao ponto de nos dar um presente, o seu Filho. Deus nos amou de tal maneira ao ponto de se dar por nós, de se sacrificar por nós, de se oferecer por nós. Esse amor é intenso. Esse amor é eterno. Esse amor é um amor sacrificial. Esse amor é um amor perseverante. Um amor que não para, que não se esgota, que não se limita. É um amor sacrificial que foi até as últimas consequências para nos provar esse amor, dando a vida do seu próprio Filho. Dando a vida do seu próprio Filho, não por aqueles que estavam a favor dele, não por aqueles que eram amigos de Deus, mas em favor de todos os homens, para que eles não perecessem, mas que tivessem a oportunidade de receber a vida eterna. Interessante que Deus não escreveu com letras de fogo nas nuvens que nos ama, mas Ele provou esse amor oferecendo Jesus por nós. Jesus é a grande prova do amor de Deus. Romanos 5:8 diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Paulo também diz em Romanos 8:32, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós todos se entregou. Irmãos, essa é a grandeza do amor de Deus, essa é a intensidade do amor de Deus por mim e por você. É um presente de Deus. Mas em quarto lugar, essa salvação é tão grande, não apenas por causa da procedência, não apenas por causa do alcance, não apenas por causa da intensidade, mas essa salvação é maravilhosa para nós também por causa do seu sacrifício. O texto prossegue e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O interessante é que Deus não nos amou, e Deus nos amou e não nos deu ouro e prata. Deus nos amou e não nos deu as riquezas desse mundo. Deus nos amou e
e não nos deu um anjo, não nos deu as benesses desse mundo, mas o texto diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu próprio Filho. Irmãos, que pai, que mãe, que ama o seu filho, ofereceria o seu filho em favor daqueles que te deram as costas? A Bíblia diz que talvez alguém se anime em morrer por um justo, mas quem morreria pelos injustos? Que filho aceitaria o convite de uma mãe, de um pai, para morrer em favor daqueles que pecaram, que erraram? Mas Deus nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito. E desde a eternidade, Ele deu para vir ao mundo, Ele deu para esvaziar da sua glória, Ele deu para habitar no meio de nós, ser homem como nós somos, e passar pelos sofrimentos muito maiores do que os que a gente passa hoje. E foi assim que fez. Ele entrou nesse mundo, Ele se vestiu de pele humana, e aqui a Bíblia diz que Ele foi humilhado, foi perseguido e cuspido, foi rejeitado e ferido e pregado numa cruz. E ali Ele foi morto. E o que eu acho tão maravilhoso da parte de Deus, irmãos, é que Deus nunca recuou desse amor. Deus nunca mudou de ideia. Deus nunca voltou atrás. Deus nunca se arrependeu de nos ter amado. O amor de Deus é desde a eternidade. Esse amor, ele procede do coração de Deus para mim e para você e para todos, desde a eternidade. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, porque esta decisão, ela já tinha sido tomada. Esse decreto já estava estabelecido lá nos refolhos da eternidade. Isso é a prova do amor de Deus, irmãos. O maravilhoso amor de Deus. Deus jamais retrocedeu desse amor imenso, desse amor intenso, desse amor imutável, desse amor sacrificial, desse amor incondicional que foi derramado em nós, nos dando a dádiva do seu Filho, Jesus Cristo, por amor a nós. Mas ainda em quinto lugar, essa salvação é tão grande por causa da sua oportunidade. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, Note você aqui que Deus, ele providenciou essa salvação, Deus oferece essa salvação, não apenas àqueles que são religiosos, não apenas aqueles que cumprem, sistematicamente, metodicamente, os seus horários, os seus dias, seus votos, que faz as coisas religiosamente, tudo bonitinho, tudo dentro do seu horário. Observa aqui que Deus, Ele providenciou essa salvação, e Ele oferece essa salvação aqui, não somente para aqueles que são tão sinceros, para aqueles que são tão santos. Deus, Ele oferece essa salvação não apenas para aqueles que praticam as boas obras, não apenas para aqueles que praticam as penitências, os sacrifícios. Diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Então, a única condição de você ser salvo, a única condição para você ter a vida eterna, a única condição que você tem para ter o seu nome escrito no livro da vida, para você ir para o céu, é que você creia em Jesus Cristo.
Nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé. Então não há outro caminho, não há outra saída, não há outra alternativa, não há outra porta, não há outra possibilidade para que a gente chegue até Deus, para que a gente more eternamente ao lado dele, para nós sermos salvos e alcançarmos a vida eterna. É interessante que no imaginário das pessoas, as pessoas elas pensam muitas vezes e dizem assim: o importante é ter uma religião, o importante é ser sincero, o importante é estar dentro de uma igreja. Eu tenho que estar dentro de uma igreja, não importa o que eu faça, como eu esteja, eu preciso estar dentro de algum lugar que busca Deus. O importante é ser uma pessoa honesta. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal aos outros, sabe? Eu estou quieto no meu canto, eu faço tudo certo. O importante é isso. Ser uma pessoa justa. Muitos pensam assim: o importante é ser uma pessoa honesta. O importante é praticar a caridade. Ajudar as pessoas, aos pobres, às viúvas, os órfãos. O importante é fazer as boas obras. Eu preciso fazer alguma coisa para merecer a salvação. Imagina alguém chegando no céu um dia e dizer: eu estou aqui no céu porque eu mereço. Estou aqui no céu porque eu fiz jus a isso. Eu fiz tudo de bom lá na terra e é por isso que eu estou aqui, por minha causa. Mas muitas pessoas pensam assim: eu preciso fazer alguma coisa para merecer a salvação. Embora essas ideias sejam ideias tão simpáticas, embora essas ideias sejam ideias tão atraentes, mas não são ideias verdadeiras. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece bom, mas no final dá em caminho de morte. Entenda isso, irmãos, que Deus, Ele não deixou dúvidas, que Deus em nenhum momento nos deixou tão confusos acerca da maneira e da forma de nós termos a vida eterna, acerca da maneira e da forma de nós sermos salvos. E esse assunto é importante demais. Esse assunto é vital para todos nós. Você não pode estar em dúvida acerca dele. Não pode estar enganado acerca dele. Então, Deus deixou isso muito claro para mim e você. A única maneira de ser salvo é crer em Jesus. É estar na presença dele. Entenda isso, não é crer em Jesus e acrescentar a essa fé alguma coisa a mais. Não é crer em Jesus e no pastor. Não é crer em Jesus e no padre. Não é crer em Jesus e no líder. Não é crer em Jesus e na obra missionária. Não é crer em Jesus e naquela ou naquela outra coisa. A única maneira que você tem de encontrar a salvação para a sua vida é crer unicamente em Jesus Cristo. Ele é absolutamente suficiente para dar a mim e a você salvação. Não existe outro. Não existe nome. Ele é absolutamente suficiente. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade, o quê? A vida. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. O único caminho que nos leva a Deus. Ele é a porta. Nós cantamos aqui um lindo hino. Existe um rio, Senhor. Esse rio é Jesus. E quando esse rio vem, quando a gente bebe dessa água, a gente está absorvendo, está bebendo a realidade de Jesus Cristo na nossa vida. E quando Jesus vem, tudo que você precisa vem com Ele. Quando você busca Jesus, quando você tem a Jesus, você tem tudo. Ele vem suprindo as necessidades. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dele, e tudo o que você precisa, Ele vem acrescentando. Ele sabe o que você passa.
Ele conhece as suas lágrimas, as suas dores, as suas lutas. Nada passa despercebido aos olhos dele. O que eu preciso então? Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso de crer que Jesus Cristo, Ele é Senhor e Salvador. Ele morreu naquela cruz em meu lugar, para me dar salvação. Viver a minha vida para Ele, e as demais coisas serão acrescentadas. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus. Isso é crer em Jesus. Não há outro caminho, outra maneira mais simpática que seja de chegar a Deus, a não ser por Jesus. Aí é possível que nesse momento alguém diga assim, mas o que significa crer em Jesus? Crer em Jesus significa que você vai entender com a sua mente, que você vai aceitar com o seu coração, e você vai receber essa verdade na sua vida, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para nos lavar dos nossos pecados. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Que Jesus, Ele recebeu nele mesmo a punição que nós merecíamos, mas que foi lançado sobre Ele lá naquela cruz, morrendo no nosso lugar, em nosso favor, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Louvado seja Deus. Crer em Jesus significa você tomar essa confiança que você tem em si mesmo, na sua santidade, na sua religiosidade, e transferir essa confiança para Ele. Crer em Jesus significa você transferir essa confiança que você tem na religião e transferir para Ele. Essa confiança que você tem nas obras e transferir para Ele. Essa confiança que nós temos nos méritos, porque eu faço tudo bonitinho, tudo certo. Transferir toda a confiança única e exclusivamente para Jesus, e entender que quando Jesus Cristo morreu lá naquela cruz, Ele morreu em seu lugar, Ele morreu em seu favor, Ele morreu para dar a você perdão pelos seus pecados e para dar a mim e a você a vida eterna. Louvado seja Deus, irmãos. Mas em quinto lugar, essa salvação é tão grande por causa do seu livramento. O texto ele prossegue e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Observa aqui que Jesus ele está alertando a mim e a você acerca de um perigo enorme: perecer eternamente. Nesse momento aqui, esse versículo não deixa de ser um alerta de um grande perigo que as pessoas correm: perecer eternamente. E o que é perecer aqui? Não é apenas morrer fisicamente, não é apenas ser extinto. Não. O que Jesus está falando aqui para que nele crê não pereça, está falando aqui de morrer eternamente. Está falando aqui de uma condenação eterna. Está falando aqui das trevas exteriores. Está falando aqui de ser banido eternamente da presença de Deus. Afastado para sempre da presença dEle. O perecer, para que não pereça, aqui está falando de uma condenação eterna, irmãos. De um fogo que nunca se apaga. Está falando de lágrimas, de choros, de ranger de dentes. Eternamente. Que nunca tem fim. Jesus fala de inferno. Jesus fala aqui de condenação para sempre. Existe essa terrível possibilidade da pessoa não crer
em Jesus. Não crer que Ele veio ao mundo, que Ele morreu no nosso lugar. E a pessoa que não crê em Jesus, a situação é irremediável. O texto diz que aquele que não crê vai perecer. Entenda isso. Que Cristo não morreu na cruz para que os incrédulos sejam salvos. Ele não morreu lá naquela cruz para aqueles que se rebelam contra a graça de Deus sejam salvos. Mas Cristo morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça. E finalmente esse texto nos apresenta uma última mensagem tão bendita e gloriosa, que é um presente gratuito de Deus para mim e você. O texto encerra e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí alguém disse assim um dia: mas pastor, o que é uma vida eterna? Aí outra pessoa disse: uma vida que nunca acaba. Não é apenas uma vida que nunca acaba. Porque as pessoas que vão para o inferno, eles também nunca cessarão de existir no tormento. A vida deles também nunca acaba. E, no entanto, eles não estão no céu. Então, vida eterna não é apenas uma vida que nunca acaba. Vida eterna não é apenas uma vida que nunca vai acabar. Vida eterna é uma qualidade de vida excelente. Vida eterna é uma qualidade de vida maiúscula. É uma qualidade de vida superlativa, qualitativa. É uma qualidade de vida, irmãos, de gozo, de alegria, de pureza, de contentamento, que nunca vai terminar. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. É o presente de Deus para mim e para você. Uma vida de alegria, uma vida, sabe, de regozijo, de satisfação, de contentamento. E isso nunca vai terminar para você. Muito maior do que a gente pensa, muito maior do que os nossos pensamentos possam alcançar. De qualidade. A Bíblia diz que nessa fase eterna, no céu, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe por que a gente sofre tanto aqui? Alguém diz assim: mas pastor, por que a gente sofre tanto aqui? Irmãos, a nossa pátria não é aqui. A gente está aqui de passagem. Nossa pátria é o céu. Fora de casa a gente sofre. O pastor estava dizendo aqui, os dias que ficou fora, as semanas, o tempo que teve que ficar fora, num estado, em outro, foi para fora do Brasil. É missão, irmãos. Mas a gente sofre porque o nosso coração, a gente quer estar em casa. Você viaja, você vai para um lugar, vai para o outro, e aí quando você está longe, o que você fala? Eu daria tudo agora para estar na minha casinha. Não é isso? Eu daria tudo agora para estar na minha cama. Esse lugar é tão bom, é maravilhoso, mas nada se compara à nossa casa, por mais simples que seja. É a nossa casa, é o nosso lugar. Então nós sofremos tanto nessa vida, é porque nós estamos aqui de passagem. Mas haverá um dia em que nós voltaremos para a nossa pátria, voltaremos para o nosso lugar, para a nossa casa, porque nós viemos de Deus e voltaremos para Ele. E ali, a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais luto, não haverá mais despedida, não haverá mais adeus, não haverá ressentimento, nem rancor, nem sofrimento, nem angústia. Não haverá nada dessas coisas, nem cansaço, esgotamento. Esse é o presente de Deus para essa igreja, irmãos. Esse é o presente de Deus para mim e para todos nós.
nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus, numa grande festa que nunca vai terminar, no melhor lugar, com as melhores pessoas, com as melhores roupas, nas melhores companhias, nas melhores iguarias. Deus tem preparado um banquete para cada um de nós, com as melhores músicas, desfrutando das venturas celestes que Jesus Cristo preparou para nós, e nós haveremos de desfrutar para sempre e sempre e sempre. Louvado seja Deus. Oh Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, aleluia. Como pode ter pessoas que têm medo da vinda de Cristo? Nós devemos ansiar pelo breve retorno dele. Nós podemos tomar posse dessa vida eterna, não apenas lá no céu, mas aqui e agora. É uma questão de fé. Nós podemos tomar posse dessa qualidade de vida eterna aqui e agora. De maneira que essa vida eterna, ela pode estar com uma criança desde a sua infância, pode estar na juventude, pode estar na fase adulta, pode estar na velhice, pode estar na hora da morte. E quando nós passarmos dos umbrais da morte para o outro lado, aí sim, de fato e definitivamente, nós vamos tomar posse da vida eterna para sempre e sempre e sempre. Essa salvação é um presente maravilhoso de Deus para mim e para você. Então a minha pergunta, eu quero chamar o Ministério de Louvor para estar aqui. Vamos cantar aquele lindo louvor, Existe um Rio, Senhor. Tão bonito. Esse rio é a presença de Jesus. A minha pergunta para você é: o que você vai fazer? Qual a escolha você vai querer? A Bíblia diz que hoje Deus te propõe a vida e a morte. Escolhe então a vida. Hoje Deus propõe a você a salvação. Como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Como você vai escapar se você rejeitar a graça de Deus? Como nós podemos escapar se nós não aceitarmos esse convite da salvação de Deus? Nós não temos como escapar. E nós não queremos escapar. Nós queremos estar no centro da vontade de Deus.